Boa tarde, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos nesta noite de hoje fazendo uma reflexão da palavra do Senhor, que está lá no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 1 a 13. A tentação de Jesus, que diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma e, terminado eles, teve fome. Disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, pois a mim me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: Está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. O diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o no pináculo do templo e lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: Mandará seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado toda a tentação, ausentou-se dele até o momento oportuno. Irmãos, algumas questões para serem analisadas à luz do texto lido. Primeiro, em termos de preparação, como se encontrava Jesus para o enfrentamento ao diabo? Certamente com jejum, oração e conhecimento da palavra de Deus. Falaremos um pouco do jejum. O jejum, irmãos, não é nada imposto a nós, mas sim é uma forma de você entrar na presença de Deus e oferecer um momento, com minutos, horas, às vezes dias, deixando de tomar determinado alimento, oferecendo ao Senhor esse alimento que você deixa de tomar, e muitos ainda tomam esses alimentos e doam para que o sacrifício seja perfeito. Oração. Oração, irmãos, é algo que nós não devemos separar da nossa vida. Oração não é somente num momento em que nós temos uma certa dificuldade, onde nós estamos em apuro, é que nós lembramos de Deus e vamos orar ao Senhor para fazer pedidos. Mas oração é oração de agradecimento, é oração de intercessão, pela vida de uma pessoa que nós amamos, de um irmão que encontra conosco ao saber que somos cristãos, pede: irmão, me coloque o meu nome na sua oração. E assim, nós temos muitos motivos para orar. E nós não podemos deixar de orar dia nenhum. Sempre reservar um momento para Deus, para colocar a nossa vida, a vida daqueles que amamos, o nosso lar, a nossa nação,
os quatro cantos da terra, as línguas, os povos, as nações. Nós precisamos de orar pelos missionários, aqueles que deixam, às vezes o nosso país vai para países distantes, mesmo aqui dentro do nosso país, há distâncias enormes onde os missionários saem e vão para lá encontrar povos que às vezes nunca ouviu falar de Deus, mas que eles levam esta boa nova e ali deixa plantado o amor do Senhor no coração daquelas pessoas e às vezes até mesmo uma igreja para adoração do nome santo do Senhor. E também uma outra coisa que Jesus demonstrou que estava preparado para enfrentar Satanás é a palavra de Deus. Ele demonstrou ter muito conhecimento da palavra de Deus. Assim que o inimigo colocava, até mesmo com conhecimento da Bíblia, colocavam palavras para ele, tentando fazer trocas, ele respondia com palavras de obediência ao nome santo do Senhor. E isso é muito importante, irmãos, conhecer a Bíblia. Então não deixe também de ler a Bíblia, não deixe de cantar salmos ao Senhor. Amém. A segunda questão que nós encontramos aqui, estamos analisando, é em que termos estratégicos se comportou o diabo com a finalidade de derrotar a Jesus. Ele vislumbrou ali um momento de fraqueza da carne de Jesus, ele agiu com insistência, ele usou da palavra de Deus, mas com conotações de desafio. Se não, vejamos. Por que momento de fraqueza da carne? Diz a palavra de Deus que Jesus, ele jejuou e orou, ficou sem comer por 40 dias e 40 noites. Então, certamente que a carne estava muito abalada pela necessidade da alimentação. Mas aquilo tudo era o propósito de preparação para enfrentar o mal que vinha à frente. E certamente que o Satanás, sabendo dessas coisas, ele já logo na primeira oportunidade, ele propôs a Jesus que transformasse pedra em pão para ele se alimentar. Mas ele prontamente respondeu que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Olha que coisa linda. Isso nós precisamos de saber na ponta da língua. Muitas vezes, com muitas pessoas, Satanás também desafia. Quando estão propondo um jejum, quando estão propondo algo com propósito em Deus, Satanás vem com essas astúcias para que seja cumprido este propósito, esse voto na presença do Senhor, seja descumprido e certamente desagradar o coração de Deus. Uma outra coisa, ele foi insistente. Quando Jesus lhe respondeu que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, imediatamente ele disse que daria autoridade ao Senhor Jesus e a glória de todos aqueles reinos que Jesus estava vendo, se Jesus o adorasse. Jesus prontamente lhe respondeu: está escrito na Bíblia, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. A ti não, Satanás.
a ti o Filho do Homem não servirá. Mas ainda, com demonstração da insistência, ele teve uma terceira investida. Levou o Senhor ao pináculo do templo e disse: pula daqui, voa daqui para baixo, pois está escrito que mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem. Então nada vai lhe acontecer. Mas Jesus respondeu: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Glórias a Deus. Então, irmãos, prepare-te. Prepare-te. Você vê só que conotações de desafio que foi usada a palavra de Deus para ver se pegava Jesus, como dizemos aqui no interior, no contrapé. 3. Você entende que se Satanás ousou enfrentar a Jesus como ele se comportará diante de nós, primeiramente tendo Deus dito em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. E depois disse mais, sabendo que somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 17. Tome posse desta palavra, irmãos. Tome posse desta palavra. Satanás te enfrentará da mesma forma que enfrentou a Jesus. Ele sabe que você é co-herdeiro da graça de nosso Senhor Jesus. Ele sabe que você é herdeiro de Deus. Ele sabe que você é filho de Deus. Não pense que ele irá te poupar, principalmente você que é muito servo de Deus, que entregou sua vida para servir ao Senhor. É esse que interessa a Satanás para denegri-lo e diminuir a sua confiança nas coisas de Deus, derrotar a sua fé e, ao mesmo tempo, impor derrota ao Senhor. Dizer, olha, eu te derrotei porque eu peguei aquele que você disse que era teu, que pertencia a você, que você o fez para você. Se não, vejamos o acontecido com Jó. Veja lá como é que foi. Satanás derribou todas as coisas. Mas mesmo assim, diz a palavra de Deus, Jó não ousou falar contra Deus. Item 4. Se você entende a lição do item anterior, onde nós falamos como que você acha que seria o comportamento de Satanás diante de você, sabendo ele que você é filho de Deus, que você é criatura amada de Deus, que você é filho amado de Deus, que você é herdeiro de Deus, que você é co-herdeiro da graça de Cristo. Se você entendeu esta lição aí, como é que você se prepara para refletir a imagem de Deus, de Jesus e a presença do Espírito Santo revelador na sua vida, com a certificação de que foi escolhido pelo Senhor para exaltar seu santo nome através dos frutos apresentados. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Precisamos refletir a glória que há em nós, sermos filhos do Senhor, fazermos a vontade do Senhor Jesus, cumprir o que Deus diz para nós fazer. E depois nós podermos abraçar a palavra que o Senhor Jesus deixou para nós, de que
Jesus venceu o mundo e nós somos mais que vencedores. Aleluia. Glórias a Deus. É dessa forma que nós esperamos que o cristão trabalhe noite e dia para vencer a Satanás também. E ao final de tudo, fazer igual Paulo, vencer a batalha. Vencer a batalha e guardar a espada. E guardar para o juízo. Aleluia. Quinto, esta lição que nós acabamos de ver, que nós estamos meditando nela, ela é rica para nos preparar como escolhidos de Deus, de que Satanás é astuto e não desiste de nós para negarmos o amor do Senhor. Para tanto, toda vez que sentimos fraco, ele prepara uma estratégia a fim de entrar em nossa mente, entrar em nosso coração, para conseguir seu intento, que é nos derrotar. Mas nós estamos fortes, nós temos o Espírito Santo para nos dar as veredas que nós devemos caminhar, a voz que nós devemos ouvir, a voz do Senhor. Para tanto, irmãos, toda vez que nós sentirmos fracos e Ele preparar para nós uma estratégia a fim de entrar em nossa mente, em nosso coração para conseguir seu intento, nós vamos à luta. Nos evangelhos, nós vemos quantas oportunidades que o diabo enfrentou a Jesus, colocando a prova para negar a Deus Pai. Como está escrito no versículo 13 de Lucas 14, que nós acabamos de ler, que, tendo acabado toda a tentação, o diabo ausentou-se de Jesus até o momento oportuno, dizendo, eu vou, mas eu volto. Ah, meus queridos, até mesmo na morte de Jesus, ele achou que tinha vencido. É certo que Satanás trabalha todo o tempo contra a magnitude de Deus, para roubar seus atributos e se tornar o maior. É missão impossível, irmãos. É missão impossível. Ele pode lutar quanto tempo, como puder, mas não será impostor no lugar de Deus, na plenitude de Deus, na primazia de Deus e na magnitude de Deus. Ele não terá esta batalha vencida. Irmãos, nós temos ainda um sexto ponto, onde eu uso esse sexto ponto, que como diz no versículo 13, que nós lemos, que terminada toda esta tentação, o diabo se ausentou de Jesus até o momento oportuno. E eu quero lhe dizer que com você não será a mesma, não deverá ser diferente. Se ele vier contra ti e você for vencedor, você não pensa que você foi vencedor para ser livre de Satanás ad eterno. Ele voltará. Ele voltará com uma outra
uma outra forma, um outro meio, num outro momento, talvez no momento em que ele saiba que ele vai te pegar meio desatento às coisas de Deus. Às vezes você não esteja orando com desejo no coração, às vezes você não esteja jejuando com propósito na presença de Deus, às vezes você não está nem mesmo lendo a palavra de Deus, e ele vê assim que você tem uma fraqueza a ser explorada. Às vezes você está precisando de um dinheirinho, uns recursos para levar para casa. Deus sabe disso. E Deus está pronto para abrir as portas para ti. Você precisa apenas estar atento à palavra de Deus. Então, eu peguei esse capítulo, essa lição 6 aqui, essa questão 6, mas para te dar um alento, dizer para você, com a experiência que eu já tive na minha vida, o que você deve fazer. Então, eu disse para você o seguinte: portanto, se prepare para o dia mau. Dias maus, os males estão pela frente. Você nunca fique muito sossegado achando que as águas estão todas brandas, porque uma hora essas águas elas ficam bravias e você precisa de estar preparado. Então jejue, ore, leia a Bíblia, ganhe casca, ganhe força, ganhe sabedoria para resistir a Satanás. Que esta palavra possa mover o teu interior a crescer a cada dia, a se sustentar e a levar esses mesmos ensinamentos a outras vidas, trazer frutos para o Senhor. Amém, meus queridos? Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus de glória, eu quero neste momento, Senhor, apresentar a Ti o meu lar, a minha esposa, os meus filhos, Deus querido, as minhas netas, a minha nora, pedir perdão, Pai, pelos nossos pecados, as nossas falhas, nossas transgressões, nossas iniquidades, nossas fragilidades, as nossas faltas cometidas contra Ti e contra os nossos irmãos. Arranca tudo o que é mal em nós, Pai. Nos limpa, nos purifica, nos santifica, Pai, e nos reconcilia contigo. Meu Deus, eu quero apresentar a Ti a Igreja de Cristo, Pai. A igreja que sofre, Pai. A igreja que está sofrendo com a pandemia, Pai. O nosso país está sofrendo com a pandemia, Pai. O mundo, Pai, os quatro cantos da terra, povos, nações, línguas, tribos, estão todos, Pai, assolados. Aqueles que têm mais recursos, Pai, esses procuram resolver da melhor maneira, mas aqueles que não têm quase recurso, Pai, fica esperando o pão que cai da mesa do rei, Pai. Deus querido, mas às vezes são tantos famintos, Pai, que mesmo este pão que cai da mesa do rei é pouco para alimentar esses famintos, Pai. Mas o Senhor é grande, Pai. O Senhor é grande. Eu tenho no meu coração 2 grandes multiplicações de pães, Pai, feito por Jesus, milagres maravilhosos, para dizer que nenhum perecerá por falta de alimento, Pai. Oh Deus, quero colocar, Pai, na Tua presença o meu pastor, que este momento que ele está passando seja um momento onde o Senhor está conduzindo a saúde dele nas Tuas mãos, saúde do filhinho dele. Deus querido, o Senhor levanta esse homem, porque é ele que está à frente, Pai, desse ministério, é ele que cuida deste rebanho para Ti, Senhor.
Deus amado, eu quero colocar todos os meus irmãos na tua presença, Pai. Seus lares, homens, mulheres, casamentos, uniões, filhos, filhas, que sejam livres da drogadição, da prostituição, que se tornem, Pai, verdadeiros homens e mulheres nesta batalha que o general Jesus nos convidou a todos para serem seus soldados, Pai. E nós queremos ser soldados da primeira linha da frente de batalha, Pai. Deus querido, nos sustente, Pai. Segura em nossas mãos e nos dê direção para todos os dias da nossa vida. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é que eu oro já te agradecendo, Pai. Irmãos, um beijo no coração de cada um. Fique com Deus. Leia a Bíblia. Amém. Deus abençoe.